porque eu adoro o francês e eu acho que na outra encarnação devia de ser francesa. E então, eu não tive a oportunidade de ficar até aos 18, porque os meus pais vieram e eu tive que vir de rosto também. O ano não tenho bem ideia, eu era pequenina, o meu pai tinha vindo de Moçambique, da guerra, eram solteiros, casaram por procuração, no entretanto casaram por procuração e o meu pai veio para Portugal na altura da guerra, em Moçambique, e decidiu por através de um tio meu, que já era imigrante, decidiu ir ser imigrante, aventurar-se para a França. Só que foi de assalto. O que quer dizer foi às escondidas, antigamente a gente dizia vamos de assalto. Atravessaram a fronteira com muitas dificuldades, aquilo foi terrível. Ainda outro dia estive a falar com ele, estive a falar com o meu pai acerca disto e aquilo foi terrível. Foram dias a atravessar a fronteira sem comerem, sem beberem, escondidos. Foi terrível, mas conseguiu. Através desse meu tio, que é irmão do meu pai, foram para Reims, apartamento 91, onde ficou nas barracas, ficou no Bidonville. Teve lá ainda uns tempos no Bidonville, nessa barraca com o meu tio. No entretanto, havia uma senhora lá da minha aldeia, conhecida dos meus pais, que estava em França e disse-lhe: Zé, porquê é que tu não trazes a Celeste? Ela não quer vir para a França. Eu estou nas barracas, como é que agora eu trago a Celeste e os miúdos para as barracas? Então, mas vens para a minha casa. E assim foi lá, combinaram e o meu pai telefonou, na altura telefonavam para o correio para mandar chamar. E então a minha mãe lá pensou bem e foi então para a casa dessa senhora que era lá da nossa aldeia, já estava lá há muito tempo. Tivemos uns tempos, nós somos 3 irmãos, sou a mais velha, tenho 58 anos, o meu irmão do meio, neste momento, se ele fosse vivo, tinha 50 e qualquer coisa também, e a minha irmã tem 52, 51, era tudo uns atrás dos outros. Foi carreirinha mesmo, uns atrás dos outros. No entretanto, o meu pai continuou nas barracas e nós fomos de assalto também para a França. Foi a minha mãe e fomos nós os 3. Fomos escondidos numa carrinha, aquelas carrinhas com vidros atrás, tudo lá metido, uma data de pessoas que a gente não sabe quem eram. Nunca, era malta que também ia de assalto. A minha mãe levou-nos escondidos, nós fomos escondidos debaixo das pernas das pessoas, com cobertores. Meteram-nos debaixo assim das pernas, com os cobertores tapadinhos e atravessámos a fronteira assim, de assalto, lembro-me tão bem. Eu não conhecia as pessoas lá nenhum. Fomos para a casa dessa senhora, no entretanto o meu pai ainda morava nas barracas, trabalhava nas ruas a meter nos gotos, a meter aquelas manilhas para os gotos. E então a minha mãe arranjou trabalho para uma fábrica de fiambre, do jambon, para uma fábrica de fiambre através dessa senhora, que era a dona não sei o quê, que era lá da minha aldeia, e arranjou-lhe trabalho lá para a fábrica do fiambre. E a minha mãe continuava na casa da senhora e o meu pai nas barracas. Em um ano ou 2 depois de a gente lá estar, as barracas pegaram fogo. Aquilo foi muito conhecido na altura. Pegaram fogo e depois apareceu lá a Segurança Social, aquilo foi uma grande tragédia. Não houve muitos mortos, mas derreteu tudo as barracas. No entretanto, apareceu lá uma senhora que era a Madame Garcia, que pertencia à Segurança Social, a perguntar quem é que tinha sido afetada e não sei o quê. E depois essa senhora que era conhecida da minha mãe, que era a dona da casa, disse: Celeste, tu vais dizer que estavas nas barracas também com o Zé. Vais dizer que é para tens 3 filhos e que estavas nas barracas. Vais ser também candidatada às casas. Assim foi. A Madame Garcia, que era uma francesa, então, Madame Celeste, porque a minha mãe não sabia falar francês. Essa senhora é que a orientou lá. Orientou, tu dizes, eu falo por ti. Mas eu não sei, deixa estar que eu falo por ti. Que morava nas barracas, com o marido, com 3 filhos, tal. E depois diz assim a essa senhora lá da minha aldeia: Celeste, tu não trouxeste uma garrafa de vinho do Porto? Trouxe. Então, há-de-me dar a garrafa do vinho do Porto. Era vinho do Porto caseiro. Se há-de-me dar a garrafa do vinho do Porto. O que é que elas fizeram? Madame, c'est pour vous, madame. C'est Bom,
um presente que a gente trouxemos de Portugal, e ela ficou a gostar muito da minha mãe. Arranjou trabalho para, saiu da fábrica dos fiambres, foi para a menagem, teve 10 mulheres por conta dela. Andava nos batimãs, levava as pessoas de prédio em prédio para lavarem as escadas, para fazerem as limpezas. E chegou a chefe, a encarregada, vá cá, é encarregada. No entretanto, nós sempre na casa da senhora, e ela conseguiu-lhe arranjar uma casa. A Madame Garcia arranjou uma casa, a minha mãe já tinha trabalho, o meu pai também tinha trabalho lá nos Gotes, e nós continuamos, lembro-me tão bem, nós íamos com a minha mãe para as limpezas. Ainda me lembro hoje do cheiro aquilo era tipo uma cave, uma arrecadação das lexíveis, dos detergentes, que a gente ficava ali. Enquanto a minha mãe andava com as mulheres de um lado para o outro, nós ficávamos ali. E quando os prédios, aquilo era condomínios, tinha piscina, lá atrás nós levávamos os fatos de banho, coisitas arranjadas assim, que elas davam muita coisa à gente. As francesas, desde móveis, televisões, roupas, eles davam tudo. Aliás, eles de X em X tempo, naquela altura, eles mudavam a casa, davam roupas, punham tudo novo, punham tudo na poubela. E então, muita gente, imigrantes, iam buscar aquelas coisas, porque não tínhamos nada. Quando os meus pais, foi a Madame Garcia que arranjou a casa, e eles foram a pouco arranjando móveis, televisão, e conseguimos vencer. No entretanto, nós fomos 3, o meu irmão começou a adoecer, não se estava em França. Não se estava em França, e os meus pais decidiram mandar-nos para Portugal, porque o meu irmão, Zé Júlio, não se adaptava lá, porque era o frio, não se adaptava. Então viemos para Portugal, fomos para trás dos montes, de novo, de onde tínhamos saído, com a minha avó e com o meu avô. Ainda tivemos lá uns anos, mas sempre à candonga, tivemos sempre na candonga. Nunca tivemos legalizados nem nada. E a minha história por França, lembro-me que havia muitos algerianos, a gente brincávamos na rua com os algerianos, e o ano, portanto, isto foi enquanto lá estivemos. Depois houve uma altura, os meus pais estiveram lá 17 anos, 17, 18 anos mais ou menos, porque nós estávamos com os meus avós em Trás-os-Montes, viemos, mas nós nunca tivemos legalizados em França. No ano em que o Giscard d'Estaing dava aos imigrantes que aceitassem, entregavam as cartas de trabalho, e receberam 1 milhão o homem e meio milhão a mulher. Os meus pais vieram-se embora, nessa altura. O que quer dizer que podem ir para a França, sim, de férias, mas nunca mais puderam trabalhar em França. Foi aí que me quebraram as pernas, porque eu queria ir para a França, porque eu adorava. Ainda hoje eu sonho com a França, gosto da França. O mês de agosto para nós era uma coisa como se fosse uma novidade do ano, era maravilhoso. Enquanto, por vezes, nós íamos para a França, porque quando eles não podiam vir, no mês de agosto, nós íamos para a França. Aí estava a minha praia, que adorava a França. Ainda hoje gosto, e tanto que já fui lá, os meus 50 anos, fui passar a Paris, fui para Compiègne, tenho lá uma prima, tenho lá a família. Fui para Compiègne, onde é que a Joana d'Arc, uma catedral, entrou com o seu cavalo branco, já ouviu falar? Fui para essa terra, que aquilo é palácios, aquilo é muito lindo. E fui para lá pelos meus 50 anos, fui lá fazer os 50 anos, que eu adorei. Eu adoro França. Lembro muito bem, gente, a carrinha, porque eles como é que eu ia te explicar? Eles espreitavam tudo, eles revistavam as carrinhas todas. Nós estávamos escondidos debaixo das pernas das pessoas, com cobertores, porque não me lembro qual foi a altura do ano, sei que nós íamos escondidos debaixo das pernas das pessoas. Fomos de assalto. Eu digo-lhe uma coisa, não me lembro. O meu marido também morreu há pouco tempo. No entretanto, datas, para mim, parece que me barri. Barri mesmo, não? Há datas que eu não me lembro. Agora, datas, há coisas que de antigamente a gente lembra-se de certas coisas, mas coisas atuais, olha, já não me lembrava que você vinha hoje. Há coisas que não, agora datas não é comigo. Ainda sinto o cheiro, ainda tenho o fato de banho,
que era um fato de banho de quando eu era miúda lá da França. Eu nunca joguei aquilo tudo, nada fora. Tem lá aquilo. Se era cloro, se o que era o cheiro da lexívia, porque aquilo era a minha mãe, por exemplo, hoje vamos lavar este prédio, levava as mulheres, duas ficavam aqui, outras duas ficavam ali, e nós andámos sempre de arroz, sempre a pé, porque a minha mãe nunca tirou a carta. E nós andámos sempre de arroz atrás da minha mãe. Para onde é que ela ia, nós íamos. Lembro-me de brincar cá na rua com os algerianos. A casa depois, a casa era maravilhosa, antes de irmos lá da casa dessa senhora da portuguesa, que é lá da minha aldeia. Lembro-me muito bem de andar a brincar com os algerianos cá na rua. Fazíamos buracos no chão para brincar com aquelas bolinhas, os berlindes. Brincávamos com eles, lembro-me tão bem disso. Não penso que seja preconceito. Eu acho que os franceses, em relação às portuguesas, falo das portuguesas porque a minha mãe era trabalhadora e elas tratavam-na lindamente. Eu acho que as francesas com as portuguesas tratavam-nas com respeito porque sabiam trabalhar. Vá lá, Madame Celeste. Tratavam-nas com muito, porque sabiam trabalhar e gostavam muito das portuguesas. Para trabalhar, eu acho que não há como as portuguesas. Nós portugueses somos muito humildes, somos se calhar muito simples na maneira de ser, e os franceses gostam, somos submissos, somos pessoas que nos acomodamos. Eu falo pela minha família, como sou transmontana, sou pessoa que somos assim submissos, somos alegres, mas sempre com respeito. Quanto mais horas fizessem, mais ganhava. Eu acho que eles não diria que fossem explorados. Penso que não tivessem sido explorados, porque eles pagavam. Eles pagavam. E trabalham, não era o caso. Eu acho que em França, os imigrantes que foram para a França, para já tinham cabeça. Esse é o primeiro. Tinham cabeça. Eram poupados, eram pessoas com, como é que eu ia dizer, que sabiam economizar. Faziam de um bocadinho de pão, fazem uma açorda, fazem ali um petisco. Na altura, quem quiser ir para Portugal tem a oportunidade. É tipo uma indemnização. Vocês vão para Portugal, para o vosso país, estão cá há uma série de tempo. Os meus pais tiveram 17 anos, penso que 17, 18, por aí. E na altura a minha mãe tinha ficado porque já tinha, era encarregada, mas o meu pai não gostava.